Vamos começar nossa aula? Estão todos preparados? E aí, como está a semana de provas? Muita coisa ou está tranquilo? Tá jegue, hein, professor? Muita coisa, velho. Muita coisa, né? O tempo tá sendo bem corrido, hein? Tá, então vamos fazer o seguinte, eu pensando na semana de prova de vocês, eu vou pegar mais leve nessa aula, tá? A gente prometo que a gente sai antes de meia-noite. Ah, legal. Eu vou pedir só um favor pro senhor. Não precisa dar todas as questões da prova, não. Só uma ou duas, tá bom? Não precisa muito, né? Pô, aí não dá, né? Senão, aí já não dá, né, Edmilson? Senão fica muito fácil. Professor, é jogo justo. A gente fica até meia-noite e você dá duas questões da prova. Não, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou hoje pegar mais leve de verdade, né? Eu vou aqui na manhã com vocês. Eu preparei uma aula mais rápida para a gente não ter dor de cabeça aí, né? Vocês não terem dor de cabeça, porque quem está fazendo prova são vocês. Então, hoje a aulinha vai ser mais light, prometo terminar um pouquinho mais cedo, ok? Mas daí eu preciso... Beleza. Não, mas só uma pergunta, professor. Pode No fazer. caso, essa semana aqui de prova, as aulas aqui estão sendo só um período ou fica a critério do professor quantos períodos ele desejar? Como assim o período? Porque no caso aí, cada aula está sendo acho que 3 períodos de 40 minutos. Ah, certo, dos Aí 11 eu não dias. sei como é. Então, ontem, com a outra turma, eu fiz 1 período e meio, mais ou menos. Tá? Tendo em vista a aula aí. Tranquilo. Então, vamos Fica à fazer. vontade. Eu vou fazer aqui. Os outros me falaram que tinha professor que estava dando só um período, que tinha combinado que ia dar só um período, mas vamos concluir isso aí, né? A matéria de hoje, mas a matéria é muito, a gente vai muito na manhã, fiquem tranquilos, e aí eu já libero vocês para estudarem para as provas, responderem outras provas, tá certo? Porque eu sei que isso é muito importante para vocês também. Podemos começar? Bora lá. Vocês sabem as regras. É o seguinte, teve dúvida, pode interromper e me perguntar, quer fazer um comentário, me interrompe e pergunta, ou se não, manda aqui um chat que eu respondo, tá certo? E daí a gente já teve o primeiro chat. Professor, e quanto ao fórum, eu vou liberar o fórum daqui um pouquinho, tá certo, Marisa? Eu vou liberar o fórum daqui um pouquinho, mas fica tranquila com relação a... Não está abrindo, eu vou ver se tem algum problema, tá? Mas daqui um pouquinho eu vou liberar o fórum, tá certo? Vamos falar aí de eficácia e aplicação da lei processual no tempo, tá certo? Então, o que acontece, meus queridos? A lei processual, né, ela é um pouquinho diferente da lei penal. A lei penal, vocês lembram que ela tem que não retroage salvo em benefício do réu. Então, vocês lembram lá que se a pessoa comete um crime em 2018, a não ser que tenha vindo uma lei mais benéfica, ele vai ser julgado de acordo com a lei de 2018, não com a lei de 2020. E como funciona no processo penal? Alguém tem ideia? Hein? Alguém tem ideia de como funciona no processo penal? É da mesma forma que a lei penal ou não? O que vocês acham? Já que você... Eu acho que seja um pouco diferente, eu não sei. É a mesma forma. Como. Quem que acha que é da mesma forma? É o Vitor? Mas é a mesma forma, mais benéfica ao réu.
Então, Álvaro, na verdade, não. O Danilo também falou que seria mais benéfica ao réu. Não, na verdade, não. Na verdade, a lei processual, ela é regida pelo tempo do ato. Então, o ato, a lei que está em vigor na data do ato processual é a lei que deve ser aplicada, né? Tanto que tem um brocado latino que diz tempus regim actum, né? Que o ato ele é praticado de acordo com a lei processual penal vigente. Então, o ato processual deve ser praticado na forma da lei, né, da forma de uma lei que já existe, que já esteja em vigor. Porém, independente da lei processual penal ser mais ou menos benéfica ao réu. Mas, pessoal, há um posicionamento que é mais recente, né, dos doutrinadores mais novos, que dizem que eles negam a, a teoria geral do processo. Eles dizem que, na verdade, quando a gente fala em sistema penal, né, quando a gente está falando em sistema penal, a lei penal e a lei processual penal devem ser vistas de forma semelhantes. Então, que o mais correto seria a aplicação da lei penal mais benéfica a partir do momento do crime, né? Então, também tratar a lei processual da mesma forma que a lei penal. Por que eu estou falando que tem esse posicionamento, né? Além de eu achar que esse posicionamento faz muito sentido, os doutrinadores mais novos, eles também têm adotado essa postura, né? Eles também têm adotado esse entendimento, principalmente depois que uma processualista muito importante, a Ada Pellegrini, faleceu, e ela era uma das que defendia a teoria geral do processo. Então, principalmente depois dela, depois da morte dela, eu acredito que a tendência seja isso ser revisado nos próximos anos, tá certo? Inclusive, com uma nova interpretação ou uma nova interpretação da lei processual, ou até mesmo com uma mudança no Código de Processo Penal. Tá certo, pessoal? Isso daí é importante a gente ter em mente. E daí, para a gente ter também noção de como a lei processual penal é aplicada, a gente tem que ter em mente algumas questões importantes. Existem dois tipos de normas processuais penais. As normas processuais penais puras e as normas processuais penais mistas. As normas processuais penais puras, queridos e queridas, elas tratam apenas de direito processual, elas tratam apenas de procedimento, né? Por exemplo, um exemplo é a lei o dispositivo que regula a resposta à acusação, que diz qual é o prazo para apresentar a resposta à acusação, qual é o prazo para apresentar os recursos. São normas processuais penais puras, né? Então, elas só tratam de procedimento. Já há também as normas processuais penais mistas, né? E como exemplo de norma processual penal mista, a gente pode citar, por exemplo, as que falam não lembro qual é o artigo exatamente, mas eu acho que está pelo parágrafo 2º, parágrafo 1º do artigo 313 do Código de Processo Penal, que fala sobre a antecipação da pena, fala que a prisão preventiva não vai ser utilizada em nenhuma hipótese para antecipar a pena do acusado, tá certo? Por que que essa norma processual penal ela tem natureza mista? Porque ela também fala sobre a aplicação da pena, né? Ela diz que não é possível aplicar somente. Ela diz que não é possível antecipar a
pena do acusado. Então, quando é uma norma processual mista, o que deve ser feito, né? Qual a postura que deve ter? Nesse caso, como também tem como há uma mistura de direito processual com direito penal, ela deve retroagir em benefício do acusado, né? Então, são as exceções ao princípio, à retroatividade da lei processual penal. E também, caso ela exprima uma garantia ou trate também de direito constitucional, por se tratar de uma norma mista, né, ela também vai retroagir em benefício do acusado. Por enquanto, tudo bem? Vocês estão entendendo? Tá claro? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui o chat. E daí, pessoal, Ô, professor, o áudio do senhor não está chegando, pelo menos para mim, né? Está cortando bastante. Essa última parte aí não chegou nada. Sério? Melhor repetir, para mim não chegou também. Eu não sei, eu ia perguntar se era só a minha internet aqui. Tá, Para mim também não chegou, professor. até onde vocês Tá ouviram? robótica. Até onde vocês ouviram? Pessoal? No slide anterior aí, parte. No slide anterior, professor. Tá, deixa eu ver aqui. Estou tentando mudar, inclusive, a conexão. Pessoal? O senhor está nos copiando? Tô ouvindo agora. Deu uma parada, mas agora eu estou ouvindo de novo. Vocês estão me ouvindo? Agora Alto e Segue, professor, segue. Ah, maravilha. Deve ter, eu acho que deu alguma instabilidade na internet. Eu estou até na sala porque funciona agora eu melhor. estou Mas... ouvindo bem, professor. Ah, ótimo. Então Tá vamos bem. voltar aqui. Vamos lá. Então, vamos seguir. Cadê o slide? Aqui. Vamos lá. Então, vamos voltar um pouquinho. Existem dois tipos de lei processual penal. As leis processuais penais puras, em que elas só tratam de procedimento. Por exemplo, as leis que falam sobre prazos, né? A lei que fala sobre resposta à acusação, que fala sobre como vai funcionar uma audiência. Todas essas são leis processuais penais puras. E existem também as leis processuais penais mistas, em que elas também trazem alguma questão relativa a direito material. Por exemplo, quando falam de ação penal pública e ação penal privada, pública condicionada à representação. Nesses casos, a gente está falando de norma processual penal mista, né? Assim como quando fala algo sobre prescrição, ou, por exemplo, sobre antecipação da pena, né? Aí a gente está falando de normas penais de caráter misto. Quando for uma norma penal, uma norma processual penal pura, ela é regida pela lei que está em vigor, né? Não ela não retroage em benefício do acusado, é aplicada a lei que está em vigor. Já quando estamos falando em normas penais mistas, em que há também a previsão de uma que é uma ação penal, certo? Que é uma ação penal, uma norma penal junto com uma norma processual penal, nesse caso, ela poderá retroagir desde que em benefício do acusado. Daí acontece como a norma penal normal. Ela não retroage, salvo em benefício do acusado. E quando a gente fala, por exemplo,
de uma norma que tem também incidência constitucional, né? Ou, nesse caso, ela ela também não retroage, salvo se for em benefício do acusado. Por enquanto, tudo bem, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Então, se está tudo bem, vamos passar aqui para o nosso próximo slide. E daí, opa, chegou um chat aqui. Pode falar, Danilo, qual a dúvida que você tem? Se você quiser falar aqui no microfone, fica até mais fácil. Tá certo? Que daí a gente já te ouve. Vamos lá, estou esperando sua dúvida, Danilo. Então, Danilo, lembra da parte de direito penal 1, em que fala sobre os princípios os princípios penais? Né? Os princípios penais, lá nos princípios penais, fala da irretroatividade da lei penal, falando que aplica-se a lei que referente à data que foi cometido o crime, certo? Então, a lei penal não retroage, é aplicada a lei, é aplicada a pena de acordo com a data do cometimento do delito. Só que existem casos em que é editada uma lei mais benéfica, ou mesmo que a lei, uma proibição, ela é revogada. Vamos supor, por exemplo, que daqui a 5 anos eles revoguem, por exemplo, a lei de drogas. Falem que não é mais crime portar drogas ou vender drogas. Nesse caso, existiu uma lei mais benéfica, e daí as pessoas que cometeram esse crime, a lei nova vai retroagir. Tá certo? É necessário a retroatividade para a lei penal, quando a lei penal ela for mais benéfica ao réu. Agora, no processual, Danilo, no processual, a norma ela só vai retroagir quando ela tiver uma natureza mista ou se ela tiver incidência constitucional ou tratar de direitos e garantias fundamentais. Tá? Agora, quando for uma norma processual penal pura, ela não vai retroagir. Tá certo? Aliás, ela vai retroagir, ela vai ser aplicada a lei que está vigente na época dos fatos. Tá certo? Você entendeu, Danilo? Perfeito. Se tiver mais alguma dúvida, eu vou deixar aqui o chatzinho aqui aberto para vocês mandarem. Daí nós temos 3 teorias, porque daí é interessante a gente saber também o seguinte, mas como que eu aplico? Porque a lei processual que deve ser aplicada, ela deve ser aplicada se no meio do processo muda, né? Se no meio do processo o legislador, os deputados, eles aprovam um novo Código de Processo Penal, por exemplo. O que vai acontecer? O que deve ser feito? Se aplica uma lei para todo o processo, se aplica uma lei, a partir do momento que muda a lei, já começa a aplicar a lei nova, né? E se tivermos diversas mudanças de lei durante o processo, né? A gente começa, por exemplo, o inquérito policial sendo tratado por uma lei, depois da denúncia, né, a instrução processual sendo tratada por outra, e daí, antes da audiência, surge uma nova lei. Como que eu faço? Como que eu faço? Eu já aplico a lei naquela audiência, eu espero terminar aquela fase processual para aplicar a lei penal. E daí surgiram algumas teorias. A primeira teoria é da unidade processual. Né? Pela teoria da unidade processual, uma única lei processual deve reger todo o processo. Priscila, vou sim colocar esse slide no portal. Uma única lei processual deve reger todo o processo. Isso significa que, segundo essa teoria, o processo que começa sendo regido pela lei A, ele tem que terminar
ele tem que começar desde o inquérito e chegar até o trânsito em julgado da sentença, sendo regido por essa mesma lei. Já também há uma outra teoria, que é das fases processuais. Pela teoria das fases processuais, o processo ele deve ser dividido em diversas fases, né? Ele é dividido em diversas fases e uma lei não pode reger mais. Agora minhas pessoas resolveram latir. E uma fase não pode ser regida por mais de uma lei. Então, por exemplo, por essa teoria, se aplica uma lei, caso exista uma mudança legislativa, toda a investigação tem que ser regida por uma lei. Caso a mudança legislativa seja na instrução, a instrução tem que ser regida pela lei que começou. Então, se separa o processo em diversas fases, né? Por exemplo, investigação, instrução, recursos aos tribunais, né? Eventualmente recursos aos tribunais superiores. Se faz essa divisão e aplica-se apenas uma lei a cada fase processual. Essa é a segunda teoria. E daí temos a terceira teoria, que é a teoria vigente no Brasil, que se chama a teoria do isolamento dos atos processuais. Por essa teoria, cada ato, se houver uma mudança legislativa no meio do processo, e o processo estiver em andamento, o ato processual ele deve ser regido pela lei nova, pela lei que entrou em vigor e que vai reger aquele ato, obviamente, desde que não seja contrastante, não apresente prejuízo com relação aos atos anteriores. Então, por exemplo, só para eu exemplificar, pela teoria da unidade processual, as pessoas que cometeram o crime, vamos falar sobre o juiz de garantias rapidamente, né? O juiz de garantias, ele, como vocês sabem, foi aprovado, mas está suspensa a entrada em vigor pelo STF. Vamos supor que em agosto o STF declare constitucional e fale, olha, já deve ter aplicação imediata. Então, todos os processos, todos os inquéritos que estão em andamento, eles deve ser nomeado um juiz de garantias. Como isso funcionaria? Pela teoria da unidade processual, essa lei, o juiz de garantia somente seria aplicado aos casos novos, aos inquéritos que ainda não estavam em andamento quando da entrada em vigor da lei. Pela teoria das fases processuais, os inquéritos que já estão que estão na fase de investigação, os inquéritos policiais, no momento em que eles virarem ações penais, deve ser aplicado já o Instituto do Juiz de Garantias. E no caso do isolamento dos atos processuais, mesmo aqueles inquéritos que já estão em andamento, as normas relativas ao juiz de garantias já devem ser aplicadas imediatamente, e inclusive aos processos que já estão em andamento e o juiz de garantia tiver algum reflexo nisso, também já deve ser aplicado. Vocês entenderam ou está confuso? Pessoal, e aí? Para mim está confuso, professor. Tá. Então, como funciona? Vamos pensar o seguinte, Edmilson. A unidade processual, ele tem que começar do momento que instaurou o inquérito policial até o final, até o trânsito em julgado, somente uma lei processual é aplicada. Se mudar o código, você aplica a lei antiga. Entendeu? Pela teoria das fases processuais, vamos supor que a pessoa está sendo investigada e daí, no meio da investigação, mudou a lei. No meio da investigação, mudou a lei. Se termina a investigação aplicando a lei antiga e a partir do oferecimento da denúncia, quando a investigação vira um processo penal, se aplica a lei nova.
tá? Então quer dizer que os atos praticados não vai ter prejuízo. Não, nenhum caso vai ter prejuízo. Nenhuma das três teorias, tá? Vai ter prejuízo. Agora, e daí, Edmilson, ainda das fases processuais, imagina que daí o legislador, ele achou que a reforma que ele fez não ficou legal, e ele quer mudar mais uma vez. Ele vai mudar durante a instrução processual. Daí ele faz uma nova reforma durante a instrução processual, um pouco antes do juiz sentenciar. O juiz ele tem que sentenciar e só depois vai aplicar uma lei nova. Entendeu? E do isolamento dos atos processuais. Como funciona? O isolamento dos atos processuais funciona da seguinte forma: a lei ela tem aplicação imediata, independente da fase processual que estiver, independente se o processo estiver se estiver no começo, no meio ou no fim, vai ser aplicada a lei processual que está em vigor. Então, vamos supor que o legislador ele goste muito de mudar a lei processual. Ele resolveu que ele vai mudar dia sim, dia não a lei processual. E daí, ele faz o juiz, a pessoa está sendo investigada, mudou a lei processual. Já durante a investigação, pode ser aplicada a lei nova. Entendeu? Aliás, pode não, deve ser aplicada a lei nova. Ofereceu a denúncia, está aplicando a lei nova. De repente, o legislador faz uma mudança e essa mudança afeta na fase processual. Mesmo que já tenha sido aplicada uma lei anterior, a lei mais nova ainda que vai ser aplicada. Cada ato é regido pela lei que está em vigor na data do ato processual. Vocês entenderam? Agora está mais claro? Ótimo. Está claro. Ótimo, ainda bem que ficou claro. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu estou vendo que o nosso tempo está se esgotando. Eu vou derrubar aqui, que daí a gente tem mais 3 slides e a gente já volta, tá certo? Eu vou derrubar e já vou mandar o link novamente para o Roberto. Combinado, professor.